Domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos a mais um bate-papo? Vamos. Tem muito mimimi por aí que a gente precisa colocar nos devidos lugares, né? Qual que é o assunto do momento? O assunto do momento é a forma como os americanos deportam os imigrantes ilegais, algemados, que chegam no Brasil dando entrevistas exclusivas para a Rede Globo, para a CNN, mostrando marcas de tortura, de sofrimento. É muita lorota, muita notícia montada e muito pouca verdade que eu pretendo também mostrar a todos vocês. Porque é claro que, mais uma vez, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, está dando um tremendo tiro no pé em querer confrontar os Estados Unidos com relação à forma como eles deportam os imigrantes indocumentados, né? Culpados ou não. Muito bem. O ministro da Justiça, né? O superpoderoso Lewandowski, disse que vai cobrar do governo americano explicações. Não quer mais que deportado chegue algemado. Esta noite, eu acho que o Donald Trump nem dormiu com a lindíssima Melania Trump. Causou um impacto terrível. Donald Trump está até pensando em desistir e mandar o Biden voltar. Tamanha a bobagem, a besteira diplomática do Brasil, que com isto só vai aumentar o ranço que Donald Trump está com o nosso país. Não com a pátria, mas com os governantes brasileiros. Claro, se a coisa já anda ruim nesse sentido, pode piorar e muito, pelo fato do governo brasileiro estar aí apontando o dedo e falando isso, falando aquilo dos americanos. Claro, a imprensa faz o papelzinho dela, porque o que eles querem é atacar Donald Trump. Eles ainda estão com aquele sonho de 2020, achando que conseguem destruir o presidente americano. Não vão mais conseguir repetir o que fizeram em 2020, que foi uma manobra muito sem vergonha, muito desonesta para tirar Donald Trump do governo e jogar nele a culpa disso, culpa daquilo outro, principalmente o período pandêmico, que nós bem sabemos hoje como foi armado e ludibriado pelos falsos cientistas, né? Eles estão achando que Donald Trump vai tremer na base. Então a imprensa fica dizendo que o governo Trump está retrocedendo no desenvolvimento humano, que está fazendo o país andar para trás. Muito bem. Vamos tentar explicar o que essa turma ainda não entendeu. Porque o avião que pousou lá em Manaus e fez com que todos os passageiros reclamassem de ar quente, que o ar-condicionado foi desligado. Primeiro de tudo, o avião era para ter chegado direto em Belo Horizonte, não fazer escala em Manaus. Parou em Manaus por problemas técnicos. Desceu no solo, problema com o avião, desliga-se o motor do avião. Desliga-se o motor do avião, desliga-se o ar-condicionado. Simples assim. Não é que alguém foi lá, não, vou fazer esse pessoal sofrer e passar calor, desliga aí o ar. Negativo. Até porque dentro do avião existem comissários, existem agentes americanos que trouxeram os deportados que não iriam sofrer juntos só para prejudicar os passageiros deportados. Ponto final. Então a mídia tem que parar com esse papinho, né? Entre os passageiros, haviam deportados por estarem indocumentados e por terem entrado de forma irregular no país, e existem também criminosos, pessoas que cumpriram pena nos Estados Unidos e foram deportados depois, porque é assim que funciona. Quando alguém comete um crime nos Estados Unidos, sendo um imigrante, se é um crime grave, obviamente, eles prendem o cidadão. Esperam ele cumprir a pena. Depois que cumpre a pena, ele é deportado. Por quê? Porque não é bem visto, não é bem quisto e não é bem aceito.
Então, entre os deportados, tinha muita gente que cumpriu pena nos Estados Unidos. Tinham outros que já haviam respondido processos ou já tiveram problemas com a justiça. Então, temos que separar. Quem era inocente e foi deportado, inocente assim na conduta civil, e quem era um criminoso. Ponto. Quem entrou ilegalmente nos Estados Unidos cometeu um crime, segundo a legislação americana, e correu o risco de ser pego. Eu falo isso com a maior das tranquilidades porque eu fui para os Estados Unidos em fevereiro de 1996 como turista. Passado o período de turista, eu pedi extensão de turismo. Me deram a extensão de turismo. Eu fiquei 1 ano legalmente. Depois desse ano, fiquei por lá, sem documentações. Mas, de cara, fui tirar aquilo que se chama TIN Number, que é um número para você poder contribuir com o Tesouro Americano, pagar seus impostos, o que já te ajuda e muito no futuro. Bom, nunca fui pego, passei o período onde a imigração comia solto naquela época, né? Mas nunca me envolvi em festinhas, festas do Brasil, festa disso, festa daquilo, nunca arrumei problema, nunca fui pego. Até o dia que eu pude me legalizar. Todo mundo que vai para os Estados Unidos passa por essa fase, todos, exceto aqueles que saem do Brasil já contratados para trabalhar nos Estados Unidos, é diferente, né? Muito bem. A regra é que quando esse imigrante comete o crime, roubo, assalto ou coisa parecida, ele obviamente já sabe de antemão que depois que cumprir a pena ele vai sair do país. E quando ele sai do país deportado, não é que ele chega aqui no Brasil, sai do avião e vai para casa passear, não. Ele vai responder processo aqui no Brasil, porque esses custos de deportação serão cobrados do governo brasileiro. E o governo brasileiro vai cobrar do camarada aqui. Simples, não é? Né? Muito bem. Eles vão responder processo, isso não sai de graça, obviamente. Agora, essa conversa de que nem a imprensa foi entrevistar um rapaz, eu fiquei 35 anos nos Estados Unidos, construí minha vida por lá e agora fui deportado. É triste, claro, que nem eu falei ontem, falo agora, muita gente vai lá, mesmo sem documentos, trabalha, constrói uma vida, recolhe até os impostos, né? Ajuda uma família e acaba sendo deportado. É triste? Claro que é triste. É lamentável? É. Mas, infelizmente, a lei é uma lei americana. Mas a pessoa que viveu 35 anos lá, ele perdeu, por exemplo, a oportunidade de fazer parte daqueles 2,5 milhões de imigrantes que, em 6 de novembro de 1986, ganhou anistia, ainda no governo de Ronald Reagan. Isso foi há 38 anos atrás. Então, se ele estava lá há 35, ele não pegou a anistia. Porém, ele pegou a lei lançada pelo governo de Bill Clinton, que é a Lei 245I, que proporcionava os imigrantes a se legalizarem através de trabalho. Ou seja, o patrão autorizava dar entrada nos papéis para se legalizar e ele endossava a legalização do funcionário. Isto começou no ano 2000, no governo Bill Clinton, foi estendido até abril de 2001, já no governo de George W. Bush, que foi quando eu peguei o meu green card. Eu peguei o meu green card por trabalho. Aliás, eu ganhei através da minha esposa, ela que ganhou o green card por trabalho, foi estendido a mim como marido. E é assim que funciona. Então esse rapaz, que estava lá há 35 anos, também perdeu essa oportunidade. Perdeu por quê? Porque não queria? Claro que queria legalização, mas custava caro. Tinha que pagar multa por ter entrado ilegalmente no país, tinha que contratar advogado para poder legalizar a pessoa, e muitas vezes a pessoa estava despreparada para bancar uns custos desse. Então esse chororô de que ninguém levou em consideração os 35 anos dele também não procede. Mas a imprensa gosta dessa vitimização. Não duvido nada que hoje no Fantástico vão fazer reportagens especiais com esses deportados, cada um contando sua história de vida, o sofrimento, como sofreram. Porque é assim que a esquerda trabalha.
Ou seja, a imprensa brasileira, por exemplo, não está comovida com os senhores, as senhoras carregando Bíblia, que foram traídos e presos no dia 8 de janeiro. Eles não estão preocupados com esses. Esses brasileiros que foram traídos por aquele comandante do exército, que armou para que eles ali ficassem, para entrarem nos ônibus e serem levados para o cativeiro. Sim, eles foram para aquele alojamento da Polícia Federal que mais parecia um cativeiro. E hoje estão cumprindo penas de até 17 anos. Eu não vi a imprensa choramingar, reclamar dessas pessoas que não estavam aprontando, não estavam na baderna, na Praça dos Três Poderes. Eles sabiam perfeitamente quem estava lá. Os que estavam ali diante do QG do Exército, obviamente não estavam lá. Até porque é uma caminhada longa, para quem não sabe, do QG do Exército lá em Brasília até a Praça dos Três Poderes dá 8 quilômetros. Um senhor, uma senhora não ia caminhar 8 quilômetros para participar de agitação, mas foram presos, 17 anos. Mas a imprensa foi entrevistar essas pessoas? Não. A imprensa não entrevistou ninguém. Choramingou por eles? Não, também. Então, esta palhaçada, eu vou chamar assim, de ficar choramingando por esses deportados não procede também porque essas pessoas não foram presas por Donald Trump. Essas são pessoas que já haviam sido pegas no governo de Joe Biden, que de 2023 a 2025 deportou 3 mil brasileiros. 3 mil brasileiros foram deportados e nenhum deles apareceram na Rede Globo, na CNN, choramingando pela deportação, porque era o Biden. Aí ninguém se preocupou. Joe Biden mandou mais de 22 aviões com deportados para o Brasil. Alguém ficou sabendo disso na época? Penso que ninguém. Só os familiares dos deportados. Mas agora é no governo de Donald Trump. Ah, é diferente. Agora tudo muda de figura. Tudo isso, meus amigos, mostra que realmente, até agora, a esquerda ainda não aprendeu nada do que está acontecendo no mundo geopolítico, como eu disse no dia de ontem. As coisas estão mudando, tudo está se modificando, os ventos estão soprando para o lado direito agora. Esses países que estavam carregando o rótulo dos bastiões da verdade, né? Os donos da democracia, estão caindo pelas tabelas, porque a verdadeira democracia está começando a ser implementada lá nos Estados Unidos, que é o país que direciona a política mundial. Gostem ou não gostem. Não é o Brasil que dita as regras para o mundo sobre democracia, não. É os Estados Unidos. E a gente sabe muito bem que os governos de direita estão retomando o controle em vários países. Isto faz com que a esquerda realmente fique em desespero. Por quê? Porque vão perdendo apoio. Vão perdendo apoio. Eu até vi um videozinho ontem do Macron indo cumprimentar o casal Trump e tentando ganhar, quem sabe, um beijinho da Melania Trump, como aconteceu com a mulher do mandatário brasileiro, né? Não ganhou nem o olhar dela. Não ganhou nem o olhar dela. Por quê? O Donald Trump, família, conhecem muito bem a figurinha carimbada. Conhece o camarada, sabe o que ele representa na política mundial. Foi o mesmo tratamento que o Macron recebeu de Giorgia Meloni o ano passado, que foi lá querer cumprimentar como se fosse Milei, trocando beijinhos também, e ganhou malha-malha um aperto de mão de cara fechada. Esse pessoal está marcado pela população mundial como uma turma que estragou o mundo, prejudicou o mundo, impondo picadas contra a vontade da população, impondo restrições à liberdade de ir e vir contra a população, fez com que grande parte da população perdessem seus empregos, perdessem o trabalho, perdessem suas empresas, pessoas que até hoje não se recuperaram,
outros perderam a vida, ou melhor, preferiram tirar a própria vida para não passar o desespero de demitir todo mundo e ficar na miséria. Essa turma vai pagar o preço. Não é de um dia para o outro. Vai ser através de imposições comerciais que Donald Trump vai impor, sim, nesses países que querem e continuam tentando confrontar os Estados Unidos da América. Querem confrontar o tio Sam sem ter gabarito para isto. O Brasil, que está gastando até dinheiro de suas reservas para tentar cobrir os rombos, quer empeitar um país que tem mais de 8.000 toneladas de ouro guardado. Mais de 8.000 toneladas de ouro guardado. Não tem competência para isto. Esqueçam, só que são teimosos. Por quê? Porque eles querem comandar a turminha daqui. Vamos controlando os pobres brasileiros, né, como se fossem ali fantoches. E a imprensa vai ajudando a gente. Só que a imprensa está ficando incomodada também. Aquela turminha, né, da Globo News, aqueles pau-mandados da Globo News, já não estão conseguindo passar o pano de uma forma tão tranquila. Já estão sendo obrigados a ter que falar algumas verdades. A CNN também já está sendo obrigado a falar algumas verdades. Por quê? Porque eles sabem que não conseguirão calar as redes sociais. O Vale do Silício inteirinho está com Donald Trump. O que vai valer são as regras básicas de liberdade nas redes sociais americanas. E no Brasil, se tentarem criar alguma imposição, certamente vai ter um confronto direto com Donald Trump. Será que vão ter peito para calar novamente a rede X, o Facebook, o WhatsApp, Instagram? Vão ter esse peito? Eu duvido. Esse assunto vai cair por terra abaixo. Não adianta alguns ministros ficarem fazendo propaganda fora do Brasil, que nós somos isto, nós somos aquilo, que nós vamos fazer isso, vamos fazer... Não, o Brasil vai fazer o que diplomaticamente os Estados Unidos determinar que faça. Se quiserem continuar exportando para os Estados Unidos sem ter uma alta na taxação dos produtos, porque o Brasil não aguentará pagar um aumento nas taxas de exportações. Não vai aguentar. Por quê? Porque não tem uma base financeira sólida para sustentar a economia dentro do Brasil. É assim que as coisas são. O tempo vai mostrar. Enquanto isso, é bom que o nosso ex-presidente, ainda no poder aqui dentro do nosso peito, se mantenha calado. Aguarde, espere, deixe as coisas fluírem naturalmente. Em minha opinião, não deveria se expor tanto como tem se exposto. Deixe para os parlamentares, deixe para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio, para o Carlos e para aqueles que realmente são fiéis a ele se manifestarem. Porque certamente frutos virão mais cedo ou mais tarde. É assim que eu estou vendo a coisa. Posso estar errado? Claro. Quem sou eu na fila do pão para dizer o que de fato está acontecendo? Mas essa é a minha visão diante de tudo que está acontecendo. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. É o like que ajuda a fazer o vídeo propagar, né? Se inscreva se você está vendo o vídeo e ainda não está inscrito. E se puder colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Ajude a fazer o canal crescer. Quem sabe um dia eu tenha um estúdio decente para fazer meu trabalho, e não esse fundo verde aqui para disfarçar a bagunça da minha sala, né? Mas a vida é assim, cada um na sua, todos juntos em prol de um Brasil melhor, assim espero eu. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.